Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Estou muito feliz que você está aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que vai ter uma resposta de Deus para você e que provavelmente vai mudar uma decisão ou várias decisões da sua história, da sua caminhada. Então fique comigo. Se eu puder te dar um conselho, elimine distrações, sabe? Dedique esse tempo de qualidade para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida com Jesus, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. Eu quero, antes de começar, te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Por favor, até a menina compartilha, curte o vídeo. Aí, ó. Muito obrigado. Tá vendo? O pessoal tá falando aqui, gente. Curte o vídeo, manda pros amiguinhos. Top. Sininho. Tem um sininho. O sininho é importante porque daí você é notificado quando tiver mensagem nova. O que é que tem mais? Likes. Irmão, aí ó, todo mundo sabe. Então você também sabe. Mas só seja humilde, ajuda nós. Vamos pra cima, que agora eu quero ir pra mensagem, que é o mais importante. Vamos embora. Eu estava nos Estados Unidos. Nossa, que chique. Eu estava nos Estados Unidos. Grandes coisas. Bom, eu vi uma frase, e essa frase brotou no meu coração uma busca de uma mensagem. A mensagem estava no caminhão de bombeiros e estava escrito 911. Tô brincando. Precisa amadurecer urgente. Estava escrito assim: First in, last out. Que significa primeiro a entrar, último a sair. Essa palavra, essa frase, ela veio com uma flecha no meu coração. Primeiro a entrar, o último a sair. E quando eu olhei isso, e você sabe o que um bombeiro faz? O bombeiro entra num cenário onde ninguém quer entrar, e ele não sai de lá enquanto todos aqueles que estiverem saiam primeiro do que ele. Se você for no memorial do World Trade Center, você vai ver o carro dos bombeiros que foram destruídos. Você vai ver o nome dos milhares de bombeiros que entraram e nunca saíram. Mas os nomes estão no Hall da Fama dos Heróis dos Estados Unidos. Está lá. Eles entraram, não conseguiram sair, mas na verdade saíram para uma existência permanente. Mas isso é muito forte. First in, last out. E aí o Senhor me deu uma palavra. A palavra começou com uma direção, e a primeira direção que o Senhor me deu é que para viver é necessário ter coragem. Para entrar nas batalhas da vida é necessário ter coragem. Somado a isso, vi um homem, um desses homens do YouTube, um cara muito inteligente, eu não me lembro o nome, senão eu falaria, eu não tenho problema nenhum de reconhecer. Mas um cara muito inteligente. Eu falei, caramba, que importante, interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É cíclico. O desafio que a gente enfrenta hoje é que nos dá a força para lutar com a vida amanhã. É necessário ser provado. É necessário, batalhar. É necessário lutar. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter coragem. Só que eu entendi uma coisa, que normalmente nós somos fruto da geração. Normalmente não, isso é normal. Nós somos fruto de uma geração que veio antes. Então, se a geração que veio antes era uma geração forte e nos proporcionou uma vida fácil, talvez a gente seja mais leve, mais easy. Mas se o que veio antes foi muito difícil, a gente seja extremamente forte. Só que agora, como extremamente fortes somos, talvez queremos facilitar para os nossos filhos. E aí mora o perigo. Porque tudo aquilo que nos custou caro para os nossos filhos é de graça. Tudo aquilo que custou suor e lágrimas para eles é simples.
O que para nós tinha preço, para os nossos filhos nem significado tem. E esse é o perigo de uma geração que conseguiu virar. Mas existe o pior nisso tudo, é quando nós somos a geração que vem após aqueles que fracassaram. E aqui é onde entra a palavra de hoje. Sabe, quando somos os filhos de uma geração que fracassou, que vieram antes de nós, e nos pilares que julgamos serem importantes, fracassaram. A gestão que era para nos impressionar e inspirar foi fracassada. Então nós não temos um ponto de partida. Então o first in, last out é basicamente impróprio. Porque como assim eu entro numa batalha de que quem veio antes que eu já perdeu? Como que eu entro em uma guerra sabendo que alguém já entrou antes de mim e foi derrotado? E eu confesso para você que isso pegou meu coração. E eu fiquei orando e dizendo: Jesus, eu preciso entender uma palavra, porque tem muitos que quem veio antes perdeu. Então não existe o first in, porque quem foi o last out nunca saiu e perdeu. Já parou para pensar aqui? Como que eu falo para um filho de um bombeiro do World Trade Center que morreu, que agora ele tem que ser o próximo bombeiro a entrar na cena de tragédia, se ele já viu a derrota? Eu estava em Chapecó, no cenário de uma das maiores tragédias que o Brasil já viveu. E sabe, eu estava sendo entrevistado por um jornalista que perdeu o irmão na tragédia e que era jornalista também. E ele fez a entrevista, ele conseguiu, sabe, compor os sentimentos, ele ficou bem equilibrado, mas quando ele disse muito obrigado aos ouvintes e desligou a transmissão, ele desabou de chorar. Ele me disse: cara, eu estou no lugar do meu irmão, e meu irmão estava no avião que caiu, e ele morreu, ele é uma das vítimas fatais do acidente. Como que eu falo para esse cara? Como que eu falo para ele first in, last out? Como que eu digo para ele que é possível vencer uma batalha que alguém veio antes dele e perdeu? Você está entendendo? Como que eu falo para um filho de um pai divorciado que ele vai casar e vai ser feliz? Como que eu falo para um filho de alguém que o pai fracassou financeiramente, que Deus pode prosperar a vida dele? É difícil. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Grava ela comigo. Guarda e grava no teu coração. Moisés, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Deus está falando isso com um homem chamado Josué. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu vou ler de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Não falharei, tampouco te abandonarei. Não tenho eu te ordenado ser forte e de coragem? Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Verso 11: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e nós não estaremos sozinhos. Eu vou te dizer por que eu não consigo ler isso sem chorar. Porque eu sei a história anterior. A história anterior é: ninguém havia entrado na terra prometida, a geração de Moisés fracassou.
Deus não fracassou com eles, Deus não desamparou eles, Deus não abandonou eles. Deus sempre esteve presente, mas eles fracassaram com Deus, eles abandonaram a Deus, eles se viraram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Portanto, andaram 40 anos no deserto e nunca chegaram na terra prometida. E agora, Deus tem que pegar no meio das cinzas um rapaz. Na verdade não é um, é dois, Josué e Calebe. Só que como você pega das cinzas alguém que viu a destruição, e agora você diz, contigo eu vou ser fiel, sendo que com os outros ele também havia sido. Entende? Como que eu chego para alguém e digo, na tua vez vai dar certo, contigo não vai acontecer igual. A destruição que os teus olhos viram não será a realidade da tua casa. Como? Pois bem, é por isso que eu amo a palavra, porque a palavra ela é poderosa, e tão poderosa a ponto de ignorar o nosso ponto de partida e nos fazer acreditar somente no ponto de chegada. É como se Deus olhasse para mim e para você dizendo assim, não importa o que você viveu até agora, não importa de onde você saiu, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa se quem veio antes de você fracassou, não importa se quem veio antes de você perdeu, não importa o que aconteceu, eu não estou ligando para o teu passado, eu estou te apontando para o teu futuro, e o teu futuro independe do teu passado. O teu presente é importante, o teu passado irrelevante, o teu futuro uma realidade breve que vai chegar. Mas David, quem veio antes de mim fracassou. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. Com você não vai acontecer. Da sua vez, se os princípios forem respeitados, se você não abandonar Deus, se você não virar as suas costas para Ele, com você não vai acontecer. Ele não vai te desamparar, tampouco te abandonar. Ele estará contigo por onde quer que você fores. Lembra lá do início, Abraão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu abençoarei. Olha para as estrelas do céu. Lembra, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Mas David, as cinzas são a minha realidade. Então entenda, as cinzas eram a realidade de Josué. Só que chega uma hora que a gente vai ter que entender que se a gente quiser desistir, o caminho é fácil demais. A gente tem motivos de sobra. A gente tem. Porque quem veio antes talvez fracassou. Quem veio antes talvez até mesmo desistiu. Então a gente olha para o passado e diz, não, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou abandonar esse negócio. Eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Mas se você, esquecer do passado um pouco e ouvir a voz de Deus, a voz que te aponta para o futuro, a voz que você vai ouvir é a voz dessa palavra. Ei, eu não vou te desamparar. Eu vou estar com você aonde quer que você for. Você não vai se sentir sozinho. Seja forte, corajoso, que tudo aquilo que alguém que veio antes não conseguiu será a tua realidade. Entenda, não é motivação, é a promessa da palavra. O fato de alguém que veio antes desistir não fez Deus desistir de quem veio depois. Olha que poderoso isso. Quem veio antes desistiu. Deus não desistiu da sucessão de quem desistiu. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer. Quem veio antes desistiu, porém Deus não desistiu da sucessão daqueles que desistiram, quanto mais da geração que virá após você. Você está entendendo?
Deus não está preocupado com o teu ponto de partida, porque Deus já conhece o teu ponto de chegada. Deus não está preocupado com a tua geografia, porque Deus já conhece o teu endereço final. Ao invés de você começar a olhar para trás e viver preso naquilo que aconteceu, comece a mirar naquilo que os seus olhos ainda não enxergam, mas que a sua fé te faz crer de todo o coração. Declare sobre você, em nome de Jesus. O livro de Josué é um livro de cinzas. Todos que estão aqui eram as cinzas de uma geração que perdeu. Todos que estão aqui. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, não vai entrar mais ninguém dessa geração. Só vai entrar quando o último dessa geração se for. Aí, meu lindo, eu confesso para você que eu entendo a dor de quem fica, porque é ruim ficar. Nesse caso, por mais que você vai ter a chance, mas é ruim ficar, porque você tem uma sombra sobre você de fracasso. Olha para mim, lindo. Talvez você tenha vivido até aqui debaixo da sombra de um fracasso. Sabe? Até agora as tuas decisões foram pautadas em uma dor, uma circunstância que se sobrepõe às suas escolhas. E até agora a impressão que você tinha, vamos colocar já no passado, é porque, como deu errado com quem veio antes, era impossível de dar certo na sua vez. Então, lindo, deixa eu mudar a sombra que está sobre você. Tire a sombra do passado e coloque a sombra do futuro. Grava o que eu vou te dizer. Na sua vez, não vai dar errado. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. O Senhor não irá te abandonar. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo e possui a terra que Ele preparou para você. Levanta, sacode a poeira, sai debaixo dessa sombra do passado, porque algo extraordinário está vindo sobre você. As estações estão preparadas e a primavera está chegando. Sai do inverno correndo, meu lindo, e grava isso no teu coração para sempre. Sê forte e tenha coragem, pois eu te ajudo. Eu não vou te desamparar, tampouco te abandonar. Entenda, o problema de quem veio antes não foi a falta de Deus. Não esquece, não coloque na conta de Deus aquilo que Ele não tem culpa. Então você já sabe o que não deve ser feito. A minha esperança com você é que você entenda que a vida é um first in, last out. E que por mais que você não queira ser o primeiro a entrar, a vida vai te colocar em algumas coisas que você vai ter que entrar. Mas agora, lindo, você já entrou. Não para no meio da caminhada. Não saia sem o hino de vitória cantando no peito, sabe? Não desista. Você entrou no casamento, não desista do teu casamento. Você teve filhos, não desista dos teus filhos. Não desista do seu trabalho, não desista do seu chamado, não desista da sua profissão, não desista de construir um legado. Você já entrou na guerra, você já está no meio do incêndio. Portanto, agora é first in, last out. Você só vai sair quando o fogo parar. Você só vai sair quando o seu casamento for reestabelecido. Na verdade, você nunca mais sai. Aí é para sempre, bebê. Mas você só vai parar de lutar quando a vitória chegar. Em nome de Jesus. Amém.
E um dia pegou fogo na minha cidade. E o dia era 23 de abril de 2009. Teve um grande incêndio. Era uma quinta-feira. E o incêndio tomou conta. E eu entendi que precisava de alguém. Que esse alguém era eu. Eu era o menos indicado. Eu não tinha nenhuma aptidão. Mas não tinha como fugir. O incêndio começou na minha frente, eu vi. E foi nesse dia que eu entrei na maior guerra da minha vida. Que eu entrei na maior batalha da minha história. Como assim? Não estou entendendo. Foi nesse dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. First in. Eu entrei no meio do incêndio. Só que só que eu peguei fogo. E eu ainda sigo pegando fogo. E eu quero pegar fogo pro resto da vida. Porque tem incêndios que a gente entra para apagar, mas tem incêndios que a gente entra para incendiar junto. Meu lindo, existe um mover acontecendo na nossa nação. E eu quero que você incendeie junto comigo. Não vamos desistir, nós não vamos abandonar, nós não vamos pular. Jesus, eu quero pegar fogo. E eu nunca mais quero que o fogo apague. Em nome de Jesus, Pai, nós não iremos desistir porque batalhas anteriores foram perdidas. Jesus, eu quero entrar na batalha para vencer. Jesus, eu quero, viver uma nova estação. Eu quero fazer tudo diferente. Declare isso sobre você. Da minha vez vai ser diferente. Não importam as cinzas, não importa o que veio antes. Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Quem veio antes nunca viveu contigo, mas eu quero viver contigo. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, Papai. Nós vamos entrar e só vamos sair quando acabar. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 5 diz: sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Perceba que o sonho de José não é o início ou o start do ódio dos irmãos para com ele. O sonho é só um agravante desse ódio que já era nutrido no coração. Obviamente, as peculiaridades da história fazem com que o coração desses irmãos sejam provocados. A túnica, o fato de ser aparentemente o preferido de Jacó, seu pai. Ou seja, há um ódio anterior. Mas esse não é o foco. O foco é o seguinte: o sonho de José revela a grandiosidade de Deus sobre a vida de José e o que ele iria viver em seguida. Só que esse em seguida não é tão em seguida assim. Já parou para pensar que do sonho até José ser o governador do Egito há um processo longo, demorado e dolorido? Já parou para pensar que desde o sonho de Deus para um povo sair do Egito e chegar na terra prometida há um processo longo, demorado e dolorido?
Já parou para pensar que João Batista, antes de ser a voz que clamava no deserto e de ser aquele que anunciaria a chegada de Jesus, ele viveu um processo longo, demorado e dolorido? Isso me diz o seguinte: projetos extraordinários levam tempo. Uma kitnet você constrói do dia para a noite. Agora um arranha-céu, um arranha-céu é diferente. Falei agora há pouco do miojo. Um miojo você cozinha em 3 minutos. Agora uma massa de alta qualidade. Primeiro, você não trabalha com massa processada. Você trabalha com massa fresca. Demora tempo. Tudo que é prazeroso tem que demorar tempo. Porque o tempo é a consolidação do projeto, da execução e da vida como realidade daquilo tudo. Primeiro, projetos longos vividos antes da hora não nos projetam em maturidade para viver. Já parou para pensar se José, o mesmo do sonho, um dia depois, se tornasse o governador do Egito? Imagina que altivo que José seria. Imagina que insuportável que José seria. Seria governador no Egito num dia, no outro dia seria demitido. Haveria um impeachment. Acabaria ali. Nível de rejeição absurdo. José é insuportável. Ninguém aguenta. Agora, dá uma olhada no processo de José. Antes de José ser o governador, foi presidiário. Foi copeiro. Trabalhou de tudo, em todas as funções, para chegar lá. Então eu quero te dizer uma coisa: está demorando para acontecer? Os planos que você recebeu do Senhor estão demorando para acontecer? Então, lindo, encontre você e Deus nesse processo. É projeto? Acalma o coração. Projetos bem executados geram obras extraordinárias. Projetos desrespeitados geram obras com rachaduras que só quebrando e fazendo de novo para consertar. Sabe qual é um problema que a gente tem às vezes? A gente quer projetos que acelerem a execução, não projetos que elevem o nível dela. Quando eu fui construir a minha casa, olha que engraçado, eu peguei como mais ou menos que se fazia um projeto, escala de centímetros para metro, 1 centímetro para 1 metro, construí uma planta, e a primeira planta da casa deu 400 e tantos metros quadrados. Eu falei, uau, que casa linda. Aí perguntei para o irmão, quanto custa para construir 1 metro quadrado? Só para saber, né, coisa importante. Aí ele falou assim, em torno de R$1.800. Tem que diminuir pelo menos assim uns 80% da casa. Porque quem não sabe o custo e o orçamento, não tem como fazer o projeto. Aí que tá. A nossa vida para construir projetos está atrelada ao orçamento de agora. Não sei se você está me entendendo. Agora, o projeto de Deus não está atrelado com o teu orçamento. Está atrelado com aquilo que Ele sabe sobre o teu amanhã. Está atrelado sobre aquilo que Ele conhece sobre você, que você nem percebe e nem sabe que existe. Portanto, respeite os processos. Segunda coisa importante: projetos extraordinários exigem pessoas habilitadas e especialistas para a execução. Ou seja, você nunca vai ver um grande projeto sendo executado por gente despreparada. Então, não tenta fazer o lado de Deus com a sua equipe. Deixa Deus formar a equipe para você. Quer ver uma coisa? Quando eu construí a minha casa, oh, linda, ficou lindo o projeto. Assim, teve umas coisinhas que teve que melhorar. Porque o meu arquiteto, o meu engenheiro, diferente do Deus que eu sirvo, estava limitado aos gostos que eu apresentei para ele. E gostos mudam. O desenho de Deus é perfeito. E me alcança no amanhã. Me alcança depois de amanhã. O projeto de Deus é aquele que você olha hoje e diz, uau! E você olha daqui 20 anos e vai dizer, parece que foi feito ontem.
porque o projeto de Deus é atualizado com as gerações, é diferente do nosso. Mas escuta, comecei a construir, contratei uma empresa. Vou desabafar. Não, tô brincando. Poderia desabafar, tem milhões de desabafos. Construa que você vai ver, há muito desabafo. Sabe o que é interessante? Eu contratei gente e, ai meu Deus, só Jesus. Um dia eu cheguei na obra e eu estava começando a ter que aprender a ler planta sem nunca ter construído nada. Porque quem estava trabalhando na obra estava começando a construir coluna onde não tinha, pilar onde não tinha, viga onde não tinha. Sério. Aí você vai me dizer o seguinte: ô Dave, mas se eu fosse na sua casa eu perceberia? Você não perceberia, mas quem fez o projeto sim. E esse é o problema. O projeto de Deus às vezes não agrada você, mas o coração dele estando satisfeito é o que importa. Porque diferente de mim e de você que não conhecemos o amanhã, ele sabe a necessidade da estrutura que eu necessito para viver o projeto que ele está preparando para mim. Por que tanta coluna? Vamos construir parede logo. Ei, calma. Deixa as colunas serem bem edificadas, deixa os pilares serem bem reforçados, porque o que Deus tem para você nem você está percebendo. Está demorando a execução. Ei, deixa que as pessoas certas estão chegando na sua obra para completar o projeto que Deus está fazendo em você, para você e para a geração que vai desfrutar. Então acalma o coração. Chegou um dia, uma fase maravilhosa do projeto. Mandei uma turma embora e a equipe certa chegou. Era incrível. A gente passava na frente, até meu pai e minha mãe choravam e diziam: agora tá indo, agora vai, porque a equipe certa chegou. Enquanto eu coloquei a minha equipe, a obra ficou enrolando. Agora quando a equipe certa chegou, a obra adiantou. Sabe o que é isso? Se está na fase do processo, do projeto, não tenta construir agora. Espera o projeto acabar e deixa Deus mostrar a equipe para você. Ei, José está vivendo um processo dolorido. Imagina José no poço, jogado, abandonado pelos irmãos. Mas calma, o poço é parte do processo. Mas pastor, dói demais. Ei, não está sendo gerado um serviçal, está sendo gerado um governador. O projeto que Deus está fazendo em você não está gerando alguém que será esquecido. O que Deus está fazendo em você está doendo, mas não está gerando um serviçal, não está gerando uma poeira, não está gerando algo temporal que vai passar. Não, o que Deus está construindo em você será sombra para uma geração, ponte de resgate para sua família. Deus usará a sua história como ferramenta de cura para milhões de outras histórias. Respeita o processo, respeita a execução, ouve a opinião do mestre de obras, deixa ele formar a equipe. Fique tranquilo, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho, vai colocar as pessoas certas, não as convenientes e nem aquelas que você pode pagar. Deus vai colocar os melhores amigos na sua vida, gente que vai colocar as paredes no plumo, vai consertar as vigas colocadas no lugar errado, gente com ferramentas adequadas e que levarão você para o lugar desejado que Deus estabeleceu. Pastor, quando a obra ficar pronta? Inaugure ela. Não haverá rachaduras e ninguém pagará um preço pela sua pressa. Respeite o tempo que Deus está trabalhando na sua história. Fala, meu lindo! Oi? Ô, gente, tá tudo bem? Como você tá? Tá se sentindo meio perdido? Chegou nesse vídeo meio perdido?
sem saber o que está para viver, ou como se o GPS tivesse desconectado e você ficou sem rota, eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa mensagem vai ser uma forma de você se encontrar. E você pode ter entrado com essa sensação nesse vídeo perdido, mas você vai sair sentindo-se achado, pelo menos com uma direção clara para onde ir. Mas não antes, né, de você curtir o vídeo. Afinal de contas, a gente está no YouTube. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda pros amiguinhos, entendeu? Ajuda nós. A gente está com um sonho. Nosso sonho é de alcançar 10 milhões de pessoas. E se você estava na primeira mensagem, você lembra que não é para mim, é para a glória de Jesus. Quanto mais pessoas viverem, melhor. E agora nós já estamos com 8 milhões de inscritos. Então, só falta 2. Nossa, o que é 2 milhãozinho? É nada. Para quem começou com 5 mil pessoas em 3 anos, só Deus que pode fazer um negócio desse. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho top e vamos pro vídeo. Quando o povo é muito rico, você percebe, né? O povo é mais... Eita! Oh, quase uma lágrima caiu. Salmo 25:4 é a mensagem. Algum dia atrás, esses dias agora, eu estava no momento meu fitness. E uma pessoa disse para mim assim do nada, que as pessoas acham que a gente tem que pregar em qualquer lugar. É verdade. E eles estão certos. Porque a mensagem, ela está com a gente, e ela é maior do que nós. Então até quando pensamos que não estamos pregando, nós estamos. Porque existem 2 mensagens. Aqui falamos e aqui expressamos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Você entende isso? Pois é, eu estava nesse momento fitness. E alguém falou para mim assim: Dave, eu estou me sentindo muito perdido nesses últimos dias. E eu falei para ele: eu também. E ele ficou: mas tá me zoando? Eu falei: cara, nós estamos no mesmo barco. Eu estou perdidinho. Perdido no sentido de estar sem respostas, de não saber o que fazer, de não saber qual é o próximo passo, de não saber o que vai acontecer, sabe? De pensar que estava no controle minutos atrás e de repente entender que não. Algumas entrevistas que a gente dá, as pessoas dizem: e aí, Dave, como que você se imagina daqui 10 anos? E a resposta é: não sei. E todo mundo tem uma resposta meio coaching para isso. Eu estarei na minha melhor versão. Estarei com o meu avião. Terei alguém para fritar os meus ovos. As metas, né? Eu não sei. Porque se me perguntassem há 5 anos atrás aonde eu estaria hoje, eu podia usar minha criatividade máxima, tentar imaginar o mais louco, mais incrível, e eu não ia chegar nem perto. 5 anos atrás, Tubarão, pregando, gravando uma série para milhares de pessoas. Irmão, eu sou de Joinville. A minha cidade tem 600 mil habitantes. É maravilhosa a minha cidade. Se um dia alguém me dissesse: Dave, no próximo mês você vai alcançar um número que você nunca alcançou,
mais de 70 milhões de pessoas vão assistir uma mensagem sua. Eu ia dizer, tiroso. Que a Catarina sabe, né? Tiroso. Estepou. Porque essa é a vida. Então, quando você se sentir perdido, eu quero que você caminhe comigo nessa palavra. Porque não vai acontecer uma vez, centenas de vezes vai acontecer. Salmo 25:4 diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti eu estou esperando todo dia. Lembra da mensagem A Dor da Espera? Bom, temos um salmista dizendo: por ti, Senhor, eu estou esperando todos os dias. Mas antes, percebe que o salmista está dizendo: me ajuda a saber dos teus caminhos. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Essa palavra, ela é muito importante. Eu preciso de ajuda. Um tempo atrás, as pessoas brigavam um pouco comigo. Alguém dizia: Dave, esse negócio que você faz aí é motivacional, é autoajuda. Eu ficava um pouco incomodado com aquilo. Isso aí é teologia coaching. Tem até nome agora. E fui eu que criei. Porque tem a minha cara nesse negócio em muito lugar. Eu ficava, não, mas eu só estou pregando o evangelho. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Não é uma outra versão da palavra, não. É a palavra aplicada em uma direção. Mas aí eu entendi um negócio. É porque as pessoas confundem realmente. Em algum momento a gente confunde os conteúdos que a gente acessa, que a gente vê. E alguém pensa porque tem uma palavra semelhante, o contexto é o mesmo. Não. Ajuda é diferente de autoajuda. Quando oramos ao Senhor dizendo: Senhor nos ajuda, eu estou dizendo, porque sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu não consigo. E aí sim, lindo, tudo isso vai contra aquilo que a gente aprende em algumas falas que são motivacionais, mas que nos colocam em grande perigo. Se guie pelo teu coração. Deixa o teu coração te guiar. Tudo que você precisa já está dentro de você. Uau! Então não preciso de mais nada. Sou suficiente. Você não precisa de ninguém. Você consegue. Você é o cara. Você é. Não. Se olha no espelho e diga: você é uma máquina de vencer. Olhe no espelho e diga: o seu dia vai ser extraordinário. Coloca a mão para cima e declara: hoje nada me tira do sério. E aí você sai, dá-lhe com o dedo numa pedra e já xinga Deus e o mundo, e o dia acabou. Porque a gente sozinho não consegue. Então todas as vezes que alguém falar para você: se ajude, diga: não consigo, preciso de ajuda. Então não existe autoajuda, existe ajuda do alto. Lembre-se, todas as vezes que você ouvir a palavra evangelho, esqueça você. Como assim, David? Sim, isso é maior do que isso. Então, evangelho não é autoajuda. Evangelho é o Deus de todo poder e glória ajudando
você. Então, lindo, não pensa que você é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Porque se não for Jesus na sua vida, bebê, você fica perdido para sempre. Então esquece esse negócio de que você é uma máquina de vencer. Você é um BO gigante que só Deus pode resolver. Agora dá para começar. Vamos começar a mensagem. O salmista é inteligente. Ele está pedindo algo certo. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, as tuas veredas. Porém, nem tudo Deus vai deixar a gente saber. Até porque se a gente saber, a gente desiste às vezes antes de começar. Se nós entendêssemos o processo, e eu já falei isso em algum lugar, a gente já desistiria do destino que a gente não quer. Então algumas coisas Deus fala, eu vou dizer. Outras coisas diz, se eu falar, eu acabo contigo. Então é melhor deixar você viver e depois você só agradece porque passou. E agora você tem uma história para contar. Mas eu vou te falar um negócio. No meio disso tudo, tem um sentimento que todo mundo diz pelo menos uma vez por semana. Eu me sinto perdido. No meio disso tudo, existe um Deus então que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E a gente sabe que Ele responde, que Ele ouve. Mas por que eu me sinto assim? O garoto da academia, que falou pra mim que se sentia perdido, a única coisa que ele não esperava ouvir de mim é que eu também estava me sentindo assim. Porque se você conhece Jesus, a princípio você tem que estar achado ou no caminho. Quem é homem aqui que faz barulho de homem? Esse é o nosso. O homem tem um negócio, irmão. A gente é orgulhoso demais. A gente erra o caminho e não assume. A gente... Aí a esposa fala, você vai entrar daqui a pouco, tá? Aí você olha e fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Daí a narradora, mas é daqui 100 metros. Aí você fala, eu já passei por aqui várias vezes. Irmão, você vai errar o caminho. E aí você vai passar. A nuvem negra vai descer dentro do carro. Sua esposa vai falar pra você, eu... Aí alguns são piores do que os outros. E vão dizer, relaxa, está sob o meu controle. É um atalho. Estou desviando dos semáforos. Eu conheço outro caminho. E é por isso que a gente vive tão perdido. Porque a gente dá desculpa para o que é indesculpável. A gente mesmo sabendo certo, escolhe fazer o que é errado. Mesmo sabendo qual caminho tomar, a gente escolhe o pior. Vou te falar, irmão, eu sou jovem, eu sou da idade de vocês. Eu tenho 32 anos. Eu já sou casado há 16, vai fazer. Casado não, é namoro, noivado, treta, confusão. Casado 12. Mas conheci minha esposa com 16 anos. Eu vou falar pra você, eu recebo pedido de conselho todo dia sobre isso. Eu quero me casar. Eu quero um príncipe. Eu quero um casamento dos sonhos. Nossa. Aí agora olha só,
A Bíblia dá todos os princípios que você precisa para ter um relacionamento saudável. A Bíblia diz tudo sobre, sabia que a Bíblia diz? Que coisa, né? Você não sabia, né? A Bíblia diz tudo, até a hora que você tem que fazer sexo. A Bíblia diz a hora, depois do casamento. A Bíblia diz a hora de ter filho, né? Porque é lógico, se só dá pra fazer depois, então só depois, né? A Bíblia diz como que tem que ser o marido. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. A Bíblia diz como tem que ser a mulher. Então a gente sabe, mas a gente não quer. Então, lindo, posso te falar um negócio? Às vezes a gente está tão perdido, porque mesmo sabendo o caminho certo, a gente está dizendo: relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Não tente ter felicidade naquilo que está começando tudo errado e bagunçado. Arruma a casa certinho, refaça a rota. Posso te falar um negócio? Eu e minha esposa, minha chefe, nós começamos para acabar. Um relacionamento. Eu tinha raiva dela, tinha raiva de mim. Eu amava ela com tanto ódio, que ela me amava com tanta raiva que não dava para entender. A gente brigava que nem uns doidinhos. Mas brigava em tudo quanto é lugar, brigava na frente dos outros. Ciúme, tira aliança, joga fora. Joguei umas 5 alianças fora, irmão. Tem uma loja de prata na nossa cidade que enriqueceu. Prata, joga aliança fora. Um dia, na última vez, eu entrei de cabeça no lixo para pegar. E parece que Deus falou assim: como você me incomodou demais, eu vou esconder a aliança para você passar vergonha. Aí eu estou de cabeça para dentro do lixo, perna para cima, e minha namorada, né, olhando aqui, dizendo: nossa, que idiota, foi ele que jogou. E eu vivi 2 anos assim, 2 anos completamente perdidos. Mas um dia Jesus entrou na história. 23 de abril de 2009, Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a sensação que eu tive é que eu estava a centenas de quilômetros da rota. E eu estava. Então, para poder voltar para a rota, eu tive que, sabe, reconhecer. Eu peguei o caminho errado, Senhor. O Senhor avisou que era para pegar a direita. Mesmo assim, porque eu sou teimoso, eu continuei reto. Jesus, o que é que eu faço para ir para o teu caminho? Pego o retorno. A loucura de andar perdido é porque pelo mesmo caminho que você se perde, você tem que voltar. Ou seja, você vai ter que passar pelos buracos que você deixou aberto. Você vai ter que passar pelos obstáculos que você já passou. Vai ter que voltar em um caminho de arrependimento. É doido isso, mas é. Quando a gente erra, se a gente for corajoso, a gente pega a próxima saída e faz o retorno. Mas isso requer de nós humildade. Humildade para reconhecer que às vezes a gente toma a decisão sem falar com Jesus. Que às vezes a gente quebra as nossas palavras, os nossos votos. E é por isso que algumas coisas dão errado. Eu tive meu encontro com Jesus e a minha vida mudou com a minha esposa. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Não é porque eu fui um milagre, não, porque eu comecei a recalcular. E comecei a recalcular. Eu podia contar a minha história aqui, porque é muita treta, né? Mas eu cheguei nela, falei para ela: vida, vamos mudar? Vamos parar com esses negócios que a gente está fazendo tudo errado? Esse negócio de um achar que é dono do outro. Vamos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho ainda mulheres bonitas, porque eu mentia para ela, acho todo mundo feia. É a única mulher bonita do mundo. Porque eu criei um personagem para andar com ela. E a minha esposa é muito diferente de mim. Eu sou ela é igual a vocês, rica, muito. Quando eu conheci a minha esposa, ela tinha a cara de vocês, uma cara de rica. E ela não, tadinha, era mais pobre que eu, mas ela tem esse jeito. Então eu faço amigo muito rápido, ela mais devagarzinho.
Então quando eu tive que contar uma história para ela, que eu também era assim, poucos amigos. Contei a verdade, entende? Olha o caminho de rota. Vim desfazendo tudo aquilo que eu tinha contado de história diferente. E fui vindo. E foi dando B.O., irmão, porque não é fácil contar a verdade. Não é fácil reconhecer as tretas e tudo. A última, eu falei agora num curso de casal que a gente lançou. E eu falei pra minha esposa que eu era virgem quando eu fui casar. Antes quando eu estava namorando com ela. Porque eu estava tão fora de tudo, perdido. Quem está perdido faz coisa de gente perdida. E eu falei para ela, top, santo. Quando eu fui fazer o curso de noivo, um belo dia eu tô lá e o pastor falou assim: não case com nada escondido. O que tiver para falar, fale. O que eu vi nessa aula? Resolva pegar o caminho, entendeu? Refazer o caminho. E aí eu falei para ela: tem um negócio para te contar. O pastor falou: vai para um lugar calmo. Lá fui eu. Sentei com ela e falei: pois é. Lembra? Pois é. Começou a chorar, eu comecei a chorar. Pedimos perdão, eu pedi perdão para ela. E o que eu fiz? Peguei o retorno. E tudo isso não é eu no caminho, tudo isso é eu no retorno. Tudo isso não é eu andando rápido em direção ao meu destino, não. Tudo isso é eu ainda tentando voltar. Até um dia que eu cheguei no caminho e voltei exatamente para o centro da vontade de Jesus, da onde eu nunca deveria ter saído. Então agora, quando eu me sinto perdido, eu nem continuo, eu paro. Como assim, David? Exatamente isso. Se você se sentir perdido, ao invés de continuar caminhando, pare. Porque quanto mais tempo perdido você caminha, mais perdido você fica. Então, se sentiu perdido, pare. E o que eu faço? Espera o sinal do GPS se conectar de novo. Que GPS, papai? Jesus, Tu és o único que conhece o meu destino. Não me deixa ficar perdido no caminho. Sua rota está sendo recalculada. E para a gente terminar, tem uma história na Bíblia de um homem chamado Pedro. Pedrão era sinistro. Estava numa tempestade, Jesus apareceu, ele gritou que era um fantasma. Jesus disse: não sou eu, Jesus, your friend. Ele falou: você é o senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus falou: come on, vem. E o Pedro falou assim: filma João. Deu o telefone para o João. Saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, olhando para Jesus. Mas um momento ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento que era contrário, começou a naufragar. É exatamente isso que você está pensando. O segredo da nossa vida breve é saber que, se tentarmos viver sem Jesus, viveremos uma vida inteira perdido. Mas o dia que os nossos olhos estiverem fixos nele, nós não só estaremos achados, como viveremos coisas que só com ele é possível viver. Como por exemplo Pedro, que sem Jesus era só um pescador de peixes, mas com Jesus se tornou um pescador de homens, andou sobre as águas e viveu coisas inacreditáveis. Porém, também teve uma experiência de
de ter parado de olhar. Sabe por que a gente fica perdido às vezes? Porque a gente se desconecta da fonte. Sabe por que eu estou falando para você isso? Que eu também me senti perdido esses dias? Porque se a gente não cuidar aquilo que a gente faz para os outros, a gente não recebe nada para a gente. Entrega, entrega, entrega e não senta para ouvir. Entrega, entrega, entrega e não ajoelha para orar. Fala, fala, fala e não ouve nada. Aí o coraçãozinho faz assim, ó. Aí faz assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso gravar uma série. Daqui 3 semanas eu não sei o que eu vou falar. Aí Jesus diz: baixa a bolinha. Lembra que o pregadorzinho que você é só porque eu deixei. E que todas as mensagens que você pregou até hoje nunca foram suas, sempre foram minhas. Então, não fica tentando pesquisar não. Pergunta para mim. Volta para o meu aconchego. Volta para o meu cuidado. Volta. Aí eu tenho que falar assim: é verdade, Jesus, estou voltando. E que bom chegar aqui. Eu não estou perdido não. Estar aqui é sinônimo que eu fui achado. Nunca mais esqueça: se sentir perdido, pare. Não continua. Quanto mais você anda perdido, mais perdido você fica. Se sentiu perdido, freia. A esposa falou, era direita. Você passou reto, freia. Olha para chefe, desculpa. Fala para o Senhor: o Senhor está certo. Sua vontade é maior do que a minha. Os teus planos são mais perfeitos do que os meus. Eu não quero viver conforme o meu coração. Eu quero viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, que tu és a luz do nosso caminhar. Que só nos perdemos porque paramos de olhar para você. E talvez olhando demais para nós, nos perdemos nas nossas emoções, nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Então, Senhor, nos ensina a conhecer os teus caminhos, a andar pelas tuas veredas, para não nos perdermos. Porque não existe nada mais triste do que andar perdido, sendo que o Senhor tem um caminho perfeito para nós. Portanto, se o caminho está errado, Jesus, não é o Senhor que errou, é a gente. O Senhor já falou o que era para fazer. Então, Jesus, a gente recobre os sentidos, pede perdão, volta pelo mesmo lugar que não deveríamos ter passado, mas para voltar para a rota. E que assim seja, Jesus. Que o Senhor sempre seja o norte da nossa bússola moral, espiritual. E para tudo que for fazermos na nossa vida, Jesus, a tua palavra é a que importa. A do nosso coração, Jesus, a tua palavra diz: quem confia no coração é insensato, mas a sabedoria está no Senhor. E é por isso, Jesus, que reconhecemos que sem o Senhor somos perdidos, mas contigo achados. Amém.